A paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor nos dê um dia abençoador, começando o mês de setembro, dia 1º, quarta-feira, vamos nós para o 17º dia da nossa campanha, louvado seja o Senhor, 40 dias de amor, e hoje nós vamos falar acerca da conexão que existe entre o coração e boca. É um desafio para nós lidarmos com essa conexão. Talvez você já passou por uma situação difícil, situação essa que você estava num grupo de amigos, ou mesmo numa conversa em particular, e por determinado momento você falou algo que não deveria falar, você expressou algo que não deveria expressar, e aí depois as coisas ficam difíceis para consertar, uma vez que nós falamos, uma vez que nós colocamos para fora e as pessoas escutam, é difícil. E Jesus vai falar que isso acontece por causa do coração. Há um problema para a gente resolver. Jesus fala que o problema é o coração. Ele fala em Mateus 12, versículo 34, ele vai dizer assim: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Jesus fala assim: olha, você está falando porque isso está no seu coração. Nós precisamos ligar um alerta acerca das coisas que nós falamos, porque é meio que automático. É como pisar no acelerador de um carro. Você acelera, o carro anda. Você acelera, o carro anda. O coração está cheio, a boca fala. Então a gente acaba falando de fato aquilo que está no coração. O problema é que aquilo que a gente fala, que sai dos nossos lábios, acaba também afetando os nossos corações, acaba também afetando o nosso interior. Jesus, no outro momento, ele vai falar sobre isso. O que contamina o homem não é o que entra. Jesus vai falar que o que contamina o homem é o que sai da sua boca, porque a raiva do nosso coração, ela influencia a nossa boca, e a nossa boca começa a falar coisas que atingem a nossa alma, e a nossa alma começa a ficar uma alma amargurada, e ela responde com mais agressividade, e aí nós entramos num ciclo vicioso. O coração, com raiva, ele joga para os lábios bota para fora, e isso ministra e entra no nosso coração. Jesus fala assim: aí sim, o homem se perde, e isso contamina o homem, porque entra no ciclo vicioso. Talvez você conheça alguém assim, talvez você seja essa pessoa, que está no ciclo vicioso, de raiva, de rancor, de ódio. Só há uma maneira de curar isso, que é curando os nossos corações e curando os nossos lábios. Ao invés de a gente, quando falar essas palavras assim, e falar assim: não tem nada a ver eu falar isso, não tem nada a ver eu me expressar desse jeito, porque eu sou assim mesmo, porque eu gosto de falar assim mesmo. Não, eu acho que a gente deve de fato pensar o porquê que eu falo essas coisas. Por que minhas palavras são sempre agressivas? Por que as minhas palavras, elas são sempre assim, de maneira tão destrutiva? O grande problema é que muitas das vezes, quando nós usamos essas palavras agressivas, de rancor e de ódio, nós pensamos que estamos alcançando o outro, que nós estamos destruindo o outro. As pessoas que agem desse jeito, ela acha que ela está humilhando a outra, mas não, na verdade a sua própria alma está sendo alvejada. E o que a pessoa não consegue perceber é que no momento de ira, ao invés dela destruir o outro ou a outra, ela está se autodestruindo. E nós precisamos talvez arrumar mecanismo para poder sairmos dessa situação. E eu sei que não é muito fácil mudarmos esse foco, porque não é como apagar e acender das luzes. Talvez você, dentro de uma discussão bem ali calorosa, bem nervosa, não é muito fácil você abaixar os ânimos, não é muito fácil. Talvez você já tentou e não consegue. Talvez você já tentou se acalmar no momento que você está muito irada, e você não consegue. Talvez, se a gente começarmos a fazer alguns treinamentos, devagarzinho, praticar algumas coisas, a gente começa a melhorar acerca dessas situações. E uma delas é no momento de raiva, no momento de ira e de rancor,
sabendo que eu não posso falar algo porque isso vai atingir a minha alma, e a alma vai ser agressiva com o meu coração vai jogar para a minha boca. No momento de raiva, nós podemos sair de perto daquela situação. No momento em que alguém me tira do sério, eu posso orar por essa pessoa. Posso ainda esperar. Por exemplo, uma família, geralmente, a confusão acontece na casa momentos antes da refeição. Então podemos esperar sentar à mesa, podemos esperar comer, podemos esperar orar, e aí depois conversar de um jeito mais tranquilo. Eu sei que não é muito fácil, mas nós precisamos em alguns momentos aceitar que algumas coisas nós não vamos conseguir mudar. Então não adianta entrar nesse ciclo vicioso de ira, de raiva, porque nós não vamos conseguir mudar algumas coisas. A gente vai fazer nessas situações de afastamento, de oração, a gente vai conseguir neutralizar algumas palavras danosas, algumas palavras que elas vêm para tentar nos atingir, mas isso não é a cura completa. Jesus ensina que o que nós precisamos para sairmos dessa situação tão difícil, de rancor, desse ciclo vicioso, de rancor, de amargura e de ódio, só há uma maneira, que é curar os nossos corações. Porque curando os nossos corações, os nossos lábios, aí nossos lábios vão ser santos. Quando nós olhamos para a orientação de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17, Jesus ele nos fala qual é o caminho para curarmos os nossos corações. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus falou assim: olha, você precisa se arrepender. É preciso se arrepender. Jesus fala: quando vocês se arrependerem, alguma coisa vai mudar. Se arrependam, porque o reino está próximo. Então há um segredo entre o arrependimento e o reino. Há uma conexão interessante acerca disso. Imagina você sentada num lugar, lendo um livro, e na capa do livro está o reino de Deus. E aí alguém olha você lendo aquele livro, e aí fala assim: poxa, me explica um pouco aí o que é o reino de Deus. Eu quero saber sobre o que é o reino de Deus. Vocês falam sobre o reino de Deus, explica o que é o reino de Deus. Então, de uma maneira bem simples, eu e você, nós vamos explicar assim: olha, o reino de Deus é um reino de Deus, em que todas as vontades, tudo que acontece dentro desse reino, é somente a vontade de Deus. Então, no reino de Deus, todas as vontades é de Deus. Jesus nos ensinou quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele fala sobre esse princípio. E quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós falamos assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. A única maneira de mudar os nossos corações é se arrepender e olhar para o reino de Deus. E como funciona o reino de Deus? O reino de Deus, ela tem um rei, e o rei tem uma coroa. Então todas as vezes que eu e você, nós falamos palavras agressivas, nós falamos palavras que até parece que vai destruir o outro, mas na verdade está nos destruindo, nós precisamos se arrepender dessas atitudes e falar assim: Senhor, eu estou num reino que o Senhor é o rei, é a sua vontade que deve ser feita, então o meu coração vai estar inclinado para o teu reino. Senhor, no teu reino eu posso falar o que eu estou falando. Senhor, no teu reino eu posso sentir o que eu estou sentindo. E aí Jesus fala que esse arrependimento do coração, que o reino de Deus chega, e que as nossas palavras a partir daí vão ser palavras de vida, vão ser palavras de construção e de amor. Talvez nesse dia de hoje, o que nós precisamos é tirar a coroa das nossas cabeças e devolver ela para o Rei, que é Deus, que é Jesus, e falar: Senhor, a partir de hoje, o meu coração é do Senhor. O que é entregar o coração para o Senhor? É entregar o coração ao reino de Deus. E aí as nossas dores, as nossas mágoas, o nosso rancor, a nossa ira, o nosso ódio é aniquilado, porque no reino de Deus é feita a vontade de Deus.
E no reino de Deus não há ódio, não há rancor, não há mágoa, não há ira. Quero orar por você, que talvez reconhece que o seu coração ainda não foi entregue para o rei, e que você tem sido o rei e a rainha do seu coração. E Jesus fala: tome cuidado, porque você só está falando essas coisas, porque isso está no seu coração. Tome cuidado, porque o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai de dentro dele. Quero orar por você, orar pelo seu coração e orar pela sua vida. Ore comigo nessa hora. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus amigo. Obrigado, Pai, que no Teu reino o Senhor nos dá livre acesso através de Cristo Jesus. Ao entrarmos nesse reino, a ira dos nossos corações ela é aniquilada. As mágoas dos nossos corações elas são curadas. A gente recebe perdão e dá perdão. Mas o que nós precisamos é se arrepender. Porque muitos de nós estamos em ciclo vicioso de raiva, de angústia e de ódio, que ao invés de ferir os outros, os feridos somos nós. Ajuda as pessoas nessa hora, Senhor, pessoas que têm mágoas antigas guardadas no corações, pessoas que têm ódios guardados no corações, rancor guardado no corações. Que hoje, nesse dia 1º de setembro, seja o dia de cura, e que o Senhor seja o rei dessas vidas. Pai, eu te peço, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que Deus lhe abençoe. Faça a sua devocional. Entregue o seu coração para o Rei Jesus entrar. Que Deus lhe abençoe.